Boa noite, irmãs e irmãos. 20 horas, 30 minutos, 24 de maio de 2021. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Iniciando aqui o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje a nossa aula 33, o tópico 32 da nossa Evelyn, que é o tratamento dos expoentes do espiritismo nascente e as viagens de Allan Kardec. Importante nós lembrarmos a vocês que, como ela bem trata aqui no nosso trabalho de hoje, Kardec não trabalhou sozinho, óbvio, né? Havia uma grande equipe, havia uma estrutura, especialmente na pátria espiritual, muito grande, para que este trabalho sensacional pudesse ter sido feito. Então, hoje, nós vamos... desligou minha câmera aqui, deixa eu ajeitar enquanto eu vou falando. Aí, voltou. Hoje, nós vamos tratar exatamente dessas grandes figuras, de algumas dessas figuras, né, que trabalharam com Kardec. É claro que nós não temos informação para tratar com vocês sobre os espíritos que fizeram esta obra junto com Kardec. Óbvio, né? Porque eles estavam lá na vida espiritual, ocultos, né, aos olhos nossos aqui, e então a gente trata todos como espírito de verdade, alguns que se manifestaram e assinaram mensagens no Livro dos Espíritos, no Evangelho, tudo bem. Mas aqui, encarnados, conterrâneos, aliás, contemporâneos, né, de Kardec, nós vamos tratar desses três que ela traz para nós aqui, tá bom? Pretendo, com a ajuda de vocês, que a gente seja rápido, porque o trabalho dela é muito grande. Então, quero falar rapidamente, como o trabalho é expositivo, apenas uma leitura e assistir o vídeo dela, apenas mencionar para vocês a importância dos personagens que ela traz, tá? E depois vamos tratar um pouco mais detidamente, mesmo que de forma mais rápida, sobre a postura de Kardec diante dos desafios da doutrina nascente e das suas viagens, que são realmente muito importantes para nós que somos espíritas. Os livros, né, que ele deixou, e mais a revista espírita, que são obras extraordinárias, tá bom? Ok? Tudo bem para vocês? Então, estamos aí. Bom dia, boa noite, boa tarde, e vamos nessa, tá? Então, a equipe da codificação, como bem a Evelyn tratou para nós, tinha a tarefa de organizar tudo isso, de compilar toda essa doutrina nascente e trazer aquilo para o seu, vamos dizer assim, para o seu lápis, para a sua caneta, que seria Kardec, que estava aqui, encarnado com essa missão de ser o codificador, que ia centralizar tudo em cima dele. Todas as correntes iam focar e trazer para Kardec. Então ele teria que ter o método, ele teria que ter o respaldo, fazer o trabalho de compilação, tudo aquilo que o Kardec fez e que trouxe para nós. Ele veio para cá em 1804. Antes dele, algumas personalidades vieram para abrir o caminho para a vinda dele. E depois dele também. Vieram grandes personalidades, deixa eu virar aqui que deu uma travada, para trazer esse trabalho de Kardec a lume. Vamos lembrar que ele veio no século XIX, em 1804, e naquele momento, que é chamado o século das luzes, né, nós tínhamos um governo na França muito autoritário, saindo de Napoleão, depois, quando Kardec já estava na idade adulta, Napoleão III, e o governo era católico, muito vinculado à Igreja Católica. E aí Kardec veio remando e nasceu a doutrina dentro dos meandros deste governo bastante autoritário que existia naquele momento. Mas grandes figuras vieram para ajudá-lo aqui no planeta, encarnados. E nós podemos citar três que ela traz para nós aqui, que é o Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, como ela bem diz, Gabriel Delany, que trataria da área científica, e Camille Flammarion, que cuidaria da cortina dos mundos, abrindo essa cortina dos diversos mundos para nós, porque ele era astrônomo, tá? Então, extremamente importante o trabalho destes companheiros que ajudaram Kardec
na sua obra, na codificação espírita para todos nós. Tá? Então, é importantíssimo a gente se lembrar disso. Flammarion, tanto Denis como Flammarion, eles empregaram as suas características pessoais, peculiares, porque eles eram pessoas que tinham conhecimento, que tinham respaldo, mais gente chegando aqui, que já tinham um trabalho em andamento a respeito da doutrina espírita, a respeito da educação. Então, eram pessoas que já vinham da área científica, tá? E as suas conclusões sobre a verdade da sobrevivência após a morte física foram extremamente importantes para o assentamento das bases da doutrina espírita, tá certo? Gabriel Delany não se limitou ao trato das questões científicas, ele era um cientista, mas procurou associá-la aos aspectos filosóficos do espiritismo. Então, é importantíssimo. O trabalho dessas personalidades foi extremamente importante para que nós tivéssemos na doutrina espírita nascente um respaldo de outras personalidades igualmente importantes no cenário contemporâneo de Kardec e que tinham condições de dar respaldo teórico, respaldo científico a tudo que ele trazia em O Livro dos Espíritos e no Evangelho também, em toda a sua obra, tá bom? Então, muito importante isso, tá certo? Que a gente se lembre dessas figuras, ok? A equipe de codificação diz assim, todos os membros dessa equipe tiveram momentos de interação no plano físico. Sim, todos estavam aqui trabalhando e as coisas foram fluindo de forma que eles se encontrassem e formassem aqui no planeta encarnados uma equipe de trabalho. E isso é bacana da gente perceber como que as forças trabalham para que isso funcione. Olha só que interessante. Gabriel Delany era filho de Alexandre Delany, amigo íntimo de Kardec. Então, muito interessante isso. Tendo sido sua mãe um dos médiuns que serviram de instrumento à codificação. Então, olha que bacana, que coisa interessante. Flammarion trabalhou como médium na Sociedade Espírita de Paris, quando Kardec estava lá, quando ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E Leon Denis encontrou Kardec quando passou alguns dias na pacata cidade de Tours, onde morava Denis. Então, Kardec foi lá, passou alguns dias e acabou conhecendo Leon Denis. Então, olha que coisa interessante. Foram figuras que se reencontraram, a gente não pode dizer que tem acaso, né, gente? Não aceitamos isso. São figuras que vieram para o planeta contemporâneos da codificação para ajudar Kardec nessas atividades espíritas. Então, Delany, Flammarion, Leon Denis eram companheiros de atividades espíritas de Kardec. Cada um ao seu tempo, cada um com as suas obras, né? E eles fizeram um trabalho extraordinário de complementação da obra nascente de Allan Kardec. Muito interessante. A Evelyn traz para nós aqui que no Congresso Espírita Internacional, em Paris, em 1900, eles trabalharam juntos. Kardec já tinha ido embora em 69, realizando tarefa de destaque. Em 1925, também em Paris, sob a presidência de Leon Denis, Delany teve participação ativa, mas Flammarion já tinha ido, né, já tinha desencarnado. Tá bom? Então é importantíssimo que vocês conheçam a obra deles, leiam complementarmente as obras deles. Adivinhei que ia chegar alguém aqui, justo na hora que eu virei a tela. Olha que bacana. Então é importante a gente se lembrar dessas figuras, dessas personalidades. Não vamos gastar o nosso tempo nos perdendo em obras outras. Tá? Vamos pegar os complementadores da doutrina espírita, como esses três especialmente, e a obra do Chico Xavier, a obra do Divaldo, tantas outras obras valorosas que nós temos por aí. Tá? Importantíssimo a gente saber filtrar essas obras, porque hoje em dia qualquer um está podendo se arvorar em médium. Né? Outro dia teve aquela catástrofe, se a gente pode dizer aqui, aquele acidente da razão daquele moço que caiu lá do hotel lá no Rio de Janeiro, o Kevin. Né? Muito, muito chamativa essa história, porque era uma pessoa conhecida, não de nós outros, eu acho que eu pouco conhecia, mal sabia quem era. Mas, hoje, especialmente, eu recebi uma mensagem no meu celular dizendo que uma figura
que diz ser médium, havia recebido uma psicografia dele, assumindo a culpa total pelo fato ocorrido com ele do tombo lá do 5º andar. Eu acho bastante controverso, porque são um pouco mais de 10 dias, né? Uns 15 dias no máximo do acidente. Então, importante a gente se lembrar que as pessoas não têm esse equilíbrio, não é possível que uma pessoa que acabou de desencarnar aos 23 anos num acidente terrível desse tenha a condição de já, em poucos dias, trazer uma mensagem mediúnica, e isso é complexo, é muito controverso. Então, a gente tem que ter esse bom senso, pessoal, chegando, graças a Deus. A gente tem que ter esse bom senso para que essas coisas não nos peguem de calças curtas, tá bom? Então é importante que a gente tenha essa firmeza, tá bom? Prosseguindo aqui, meus queridos, eu vou pedir permissão para vocês, que já são 8h41, para que a gente acelere um pouquinho essa obra, porque o trabalho é muito grande hoje, tá? Então, sobre a obra de Leon Denis, que é um dos grandes estandartes da doutrina, eu quero dizer para vocês o seguinte. Ele escreveu alguns livros que são essenciais para a complementação da obra de Kardec. Um deles é o problema do ser, do destino e da dor. Extraordinário, extraordinário. Complementa de modo magistral o Livro dos Espíritos. Então é importante que a gente conheça esta obra dele, tá? Expande, abre bastante pontos essenciais da doutrina espírita expressos ali em O Livro dos Espíritos. Então a gente não pode perder de conhecer essa obra. Ela é fácil de ser localizada, fácil de ser conseguida, então a gente precisa trabalhar esse conhecimento para que a gente tenha uma ampliação do trabalho de Kardec dentro da nossa casa espírita, dentro da nossa mente, tá? Então, o que ele fala? Por exemplo, vida no além, missões espirituais, a reencarnação, suas leis e suas provas, olha que bacana. A questão da justiça e o problema do mal, olha só. O livre-arbítrio, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Então, a gente vê aqui que ele tem nesta obra o condão de ampliar imensamente o trabalho de Kardec. Kardec foi conciso, dentro do necessário, trazendo para nós uma obra já extraordinária. Leon Denis foi lá e ampliou todo aquele conhecimento que Kardec trouxe através dos seus próprios estudos, trazendo esse trabalho extraordinário. Ele cuida de depois da morte, ele cuida de no invisível e cuida de o grande enigma, tá? São questões que ele traz em suas obras, tá? Cada obra dessa traz uma complementação do trabalho de Kardec. Em Depois da Morte, ele trata das relações do espiritismo com a ciência. No Invisível, ele trata de um espiritismo experimental em desdobramento do Livro dos Médiuns, porque ele cuida das questões mediúnicas. Ele cuida dessa apresentação do trabalho mediúnico, dos fatos que comprovam a mediunidade, a sobrevivência do espírito. É extraordinário o trabalho dele. Na obra O Grande Enigma, ele vem considerar a divindade. Ele vem tratar de Deus em seu caráter filosófico, científico, é espetacular. É espetacular, tá bom? Não podemos perder de conhecer essa obra de Leon Denis, que é um dos grandes compromissados com a doutrina espírita e trouxe para nós um trabalho extraordinário de desdobramento desta obra, tá certo? Leon Denis deixou para nós um rastro de luz como Kardec deixou. Foram 4 obras extraordinárias que a gente precisa conhecer. Gabriel Delany era de uma família espírita. Olha que coisa interessante. E teve, naturalmente, acesso a essas ideias desde o princípio. Tá certo? Integrando a equipe de Kardec, segundo a incumbência que lhe foi conferida, dedicou-se aos aspectos científicos da doutrina espírita. Ele era dado mais à ciência. Era um homem de ciência, de estudo nessa área científica. E aí, Gabriel Delany escreveu para nós algumas obras, por exemplo, Espiritismo perante a Ciência e a Alma Imortal. São trabalhos muito, muito bons, esses dois, tá? Por quê? O Espiritismo perante a Ciência traz complementos à codificação, desenvolvendo aspectos relevantes do trabalho de Kardec na questão anímica, olha que coisa bacana, na questão dos médiuns, as questões mediúnicas,
tá? E nas investigações sobre a existência e o papel do perispírito, que naquele momento ainda era algo difícil de ser comprovado. Ciência não tinha desenvolvimento ainda que nós temos naquela época, no século XIX. Então é importante pessoas de ciência, de conhecimento científico, terem trabalhado isso, tá? Em A Alma Imortal, outro trabalho dele extraordinário, dedica-se ao estudo experimental do perispírito. Então, olha só, ele vai mais a fundo, ele não só falou que ele existia, que ele tinha consistência, como a gente já viu, né, na composição dos nossos corpos, o perispírito é um deles, mas ele se aprofundou nessa questão na obra A Alma Imortal. Então é importantíssimo que a gente conheça. E o Fenômeno Espírita, é outra obra bacana dele, faz um estudo histórico da fenomenologia mediúnica mediante exposição metódica. Isso é interessante porque Kardec também trabalhava com método. Ia sempre do mais simples para o mais complexo, ele ia sempre explorando aquilo a fundo, e o Delane seguiu o mesmo conceito, o mesmo critério, para deixar para nós esse trabalho extraordinário, tá? Então, muito, muito importante que a gente trabalhe, que a gente conheça, essas obras muito boas. A Evolução Anímica e a Reencarnação são outras duas obras muito boas de Gabriel Delane. Vejam só, nós estamos tratando de escritores do século XIX, contemporâneos de Kardec, que complementaram a doutrina espírita também com todas as dificuldades inerentes ao que nós dissemos agora há pouco. Século dominado por Napoleão III, quando Kardec estava aqui encarnado, que era muitíssimo ligado à Igreja Católica. Tá certo? Então, muito importante isso, que a gente veja na obra dessas figuras que nós estamos tratando aqui, né, pessoas que trouxeram um trabalho extraordinário, vencendo dificuldades que a gente não tem noção, né, do que eles enfrentaram naquela época, tá bom? Outra figura espetacular, Camille Flammarion, né, também trouxe um trabalho muito bom para nós, e desde a sua infância, ele já era superdotado, tá? Era uma criança que sabia ler aos 4 anos e tudo mais. Então, ele amadureceu muito rápido e escreveu o primeiro livro aos 16 anos. Cosmogonia Universal, de 500 páginas. Olha só, quem de nós hoje tem condição de escrever uma obra de 500 páginas aos 16 anos? Difícil, né? Difícil. Hoje a gente só quer assistir televisão e olha lá, né? Aos 19, ele teve o primeiro contato com o Espiritismo, porque ele passou numa livraria, ele já era dado às ciências astronáuticas, né, era astrônomo, e ele abriu o Livro dos Espíritos ao acaso, justamente na pluralidade dos mundos. E aí chamou atenção demais, porque era o que ele gostava. Ele começou a estudar, procurou Kardec, começou a frequentar as reuniões espíritas, exerceu as suas faculdades mediúnicas, que já era, né, médium desde criança, e acabou sendo associado como membro livre, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Escreveu Deus na Natureza, uma questão de Deus é estudada em profundidade, olha só que bacana, né? Escreveu também O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, em 2 volumes, uma obra também espetacular, onde ele cuida de fenômenos anímicos, pesquisa sobre manifestações telepáticas, olha que coisa bacana, e muitas coisas mais. A Morte e o Seu Mistério, em 3 volumes. Trabalho grande, trabalho detalhado, pormenorizado sobre o fenômeno da desencarnação. Olha que coisa bacana. Ok? E outra, quando Kardec desencarnou, Flammarion proferiu o discurso no sepultamento do corpo físico de Allan Kardec. Foi ele que fez aquele trabalho de entregar as propriedades físicas da matéria, o corpo daquele grande mestre Allan Kardec, que veio aqui fazer esse trabalho extraordinário por nós, tá certo? Muito importante, tá bom? Então é importante que a gente se lembre dessas 3 figuras, dessas 3 personalidades, Leon Denis, Camille Flammarion e Gabriel Delane, que trouxeram esse trabalho importantíssimo para nós, tá bom? Ok? Deixa eu ver aqui se vocês falaram alguma coisa no chat mudo. Não, continua mudo, depois da Adriana ter dado boa noite. Oi, Adriana, boa noite. Novamente, boa noite a todos, né? Meus queridos, as viagens de Allan Kardec, olha que coisa interessante.
essas viagens de Allan Kardec, elas foram de 1860 a 1867, 2 anos antes dele desencarnar, tá certo? E essas viagens deram origem, entre outras providências, correspondências que ele mantinha com muitas pessoas e tudo mais, às revistas espíritas, que a gente pouco conhece, né? Revistas espíritas que foram editadas por Kardec naquela época. Então ele fazia suas viagens, tinha aprendizado ali, correspondência, conversa com um problema que era enfrentado em algum lugar, então ele foi editando essas obras através de revistas. Mas as viagens ele fez pelo interior da França, pela Bélgica, fazendo divulgação do espiritismo nascente, sempre com recursos próprios ou com ajuda preciosa de um ou de outro companheiro que faziam com que ele fosse levar esses trabalhos dele todos a todos esses lugares onde ele andou, tá bom? Muito importante. A viagem de 1862, ele esteve particularmente em Lyon e Bordeaux. Então, ela tem um destaque muito grande, porque ele deu instruções necessárias a todo esse trabalho que ele havia feito. Se vocês se lembram, ou tenham condição de pegar de novo lá no vídeo, vocês vão ver que o roteiro, tenho aqui, ó, o roteiro do trabalho dele, saindo lá de Paris, ele fez a volta na França todinha. Foi um pouco menos para o norte, que ele veio de Paris para baixo, mas ele andou praticamente a França toda, divulgando a doutrina em 1862. Foi a viagem importantíssima dele, tá? E ele deixou muitas instruções nesses trabalhos que ele fez e editou depois nas revistas espíritas. Então, eles não são instruções para aquela época apenas, são coisas que a gente ainda vive até hoje, problemas que a gente enfrenta até hoje. Nas casas espíritas de vocês, todos temos os nossos problemas e vocês têm aí também. Isso é importante a gente lembrar, convivemos com pessoas e as pessoas têm pontos de vista, têm raciocínios diferenciados dos nossos. Então é importante a gente se apegar neste ensinamento, porque a força do Espiritismo, ela está justamente aí, no nosso esforço em melhorar, no nosso esforço em crescer. E a postura de Kardec diante de todos esses problemas, de todas essas dificuldades que ele enfrentou naquela época, com o Espiritismo nascente, tudo ali fluindo nas mãos dele, tudo caindo sobre ele também, que eram problemas e mais problemas, são coisas importantíssimas que a gente precisa lembrar para a gente hoje manter as nossas casas, tá? Então vamos tentar conhecer essa obra, especialmente a viagem de 1862, ela é bastante conhecida, muito bem tratada na nossa literatura espírita, para que a gente não deixe passar nada, tá certo? A força do Espiritismo nos primeiros tempos, naquele tempo vindouro, né, onde Kardec estava desenvolvendo a nossa obra espírita, né? Primeira turnê foi em 1860, então ele tinha ali já o Livro dos Espíritos publicado e estava trabalhando para divulgação desta obra, que começou um pouco menor, 800 e poucas questões, depois na segunda edição ele foi ampliado para 1019 questões. Então, nessa obra de 1860, ele foi a Lyon e algumas cidades que se encontravam no trajeto de Paris a Lyon. Em 61, ele foi a Bordeaux e em 62, ele visita uma vintena de localidades. Mais de 50 reuniões espíritas ele participou. Vejam só, ele fez um tour assim, ó, desceu de Paris, fez uma volta quase lá embaixo, subiu e voltou a Paris. Então, olha que coisa interessante, 7 semanas e um percurso de 693 léguas. Coisa bastante grande, se a gente for ver aqui, uma légua são 6 quilômetros, então, muito grande a obra que Kardec fez nesse período, tá? Muitíssimo, muito grande. Imenso progresso ele conseguiu nas crenças espíritas através da sua própria participação. Vocês já imaginaram? Hoje a gente tem aí um prazer imenso de ouvir o Divaldo falar, né? Que é o nosso maior expoente contemporâneo, né? Imaginem vocês, naquela época, você participar de uma reunião em uma determinada localidadezinha e ao que menos você esperasse, aparecia lá o Allan Kardec. O próprio Allan Kardec participando de uma reunião
onde você estava presente, ou participando de uma palestra e você assistindo. É uma coisa espetacular. Isso tem uma força, uma motivação muito grande para a doutrina espírita. E a postura que ele tinha, que ele demonstrava, o trabalho que ele demonstrou dentro de tantas viagens que ele fez para isso, foi essencial. Essencial para a penetração da doutrina espírita em todos os cantos da França. Hoje ela está aqui no Brasil, praticamente entranhada dentro do nosso país, e isso é muito importante, nem tanto lá na França, por outras razões, mas conseguiu entranhar-se praticamente em todo lugar onde ela foi disseminada. Então é muito importante isso. E as viagens de Kardec muito contribuíram para que a doutrina espírita ganhasse esse escopo imenso que ela tem hoje. Tá? Hoje nós somos respeitados, é uma doutrina respeitável, não temos os adversários que naquela época Kardec teve que enfrentar, mas ainda temos que mostrar as nossas qualidades, né, as nossas virtudes, para que a gente tenha o respeito necessário. Mas é importante isso, que a gente conheça. Tá? Um fato importante, que o número de adeptos é a seriedade com que se considera a doutrina. Isso é muito interessante. Daqui a pouco eu vou contar um fato que aconteceu comigo esse final de semana. Onde quer que se investigue, o lado filosófico, moral e instrutivo é buscado com avidez. Hoje, especialmente nos dias de hoje, nós vivemos um momento ímpar na humanidade com a mudança do planeta, a transição planetária. Mas o conhecimento doutrinário, o envolvimento com a doutrina espírita fora o fenômeno, tá? Isso é interessante a gente pontuar, porque a gente que lida com a doutrina nas casas espíritas, a gente vê muita gente buscando o fenômeno mediúnico. Muitos. Mas o conhecimento, o ensino, o estudo, principalmente, tem sido muito importante. As pessoas querem saber. Hoje as pessoas não querem só participar, elas querem saber. Então isso é interessante, porque as perguntas fúteis, aquela curiosidade banal, aquelas coisas que não tem serventia, elas já são descartadas. A gente consegue ver isso, elas já são descartadas praticamente em todos os lugares. A gente brincava uns anos atrás que as pessoas iam no centro espírita para ver se conseguiam descobrir os números da loteria e coisas assim. Mas hoje não. Hoje nós temos uma condição muito melhor dos frequentadores e dos próprios espíritas também. Nós também melhoramos. Mais gente chegando aqui. Regina, boa noite. Maria Flávia, agradeço aí o coraçãozinho. Tá certo, meus queridos? Então é importante que a gente se lembre disso. Em relação aos médiuns, nesse período inicial, evidente diminuição dos médiuns de efeitos físicos. Olha só que coisa interessante. Quantos de vocês conhecem hoje mediunidades de efeitos físicos, como as que nós tivemos na época das materializações do Bezerra de Menezes, na Federação Espírita, das mediunidades de efeitos físicos do Chico Xavier e de outros grandes personagens que fizeram materializações espetaculares, como nós já vimos recentemente nos nossos estudos aqui. Não temos isso mais, tá? Por quê? Porque não é mais necessário chamar atenção para isso. Hoje as pessoas já entendem que a doutrina espírita é respeitável, já entendem que ela merece um lugar de destaque, não por essa fenomenologia, porque ela não pertence a nós. Qualquer médium pode fazer isso. Qualquer pessoa que tenha esse dom pode praticar esse tipo de fenômeno. Não precisa ser espírita, nós não inventamos a mediunidade. Então é importante que a gente se lembre disso, tá? Que essas coisas já passaram. Nós já vivemos esse fenômeno, e esse fenômeno já cresceu para fora da doutrina. A doutrina hoje tem o aspecto científico, filosófico, religioso, que são os três que a gente estuda no estudo sistematizado, os que a gente pratica na nossa casa espírita, e ainda temos tratamentos espirituais, ainda temos a fenomenologia nas nossas reuniões mediúnicas, especialmente em desobsessão, são necessárias, não vamos ficar livres disso por bom tempo ainda, eu imagino, mas são coisas internas que não estão aí apenas para chamar a atenção e atrair as pessoas para esse fenômeno. Hoje nós temos consideravelmente poucos médiuns de efeitos físicos aptos àqueles fenômenos que a gente já viu,
Tá certo? Então, importante a gente ver que a doutrina espírita hoje, ela vive pela força do convencimento moral, pelo convencimento ético. Nós estamos dentro de um movimento que pratica a correção de atitudes, a evolução, a melhora, como mesmo Kardec dizia, que a gente conhece o espírita pelos seus esforços em se melhorar. Então, esse é o foco da doutrina espírita, que a gente melhore e seja exemplo para os outros. Então, é interessante a gente entender isso. Ó, o espiritismo, a força do espiritismo tem duas causas preponderantes. A primeira, tornar felizes os que o conhecem, compreendem e praticam. Somos ou não somos felizes? Eu sou. Não sei quanto a vocês, mas do que eu já conheci da doutrina espírita, eu estou bem convicto de que eu estou no caminho certo e eu estou feliz com isso. Tá certo? A segunda causa é que o espiritismo não se assenta na cabeça de homem algum, sujeitando-se assim a ser derrubado. Pensem só, algum erro que Kardec tivesse cometido, né? Se a doutrina fosse dele, como não é, qualquer deslize estaria tudo perdido. Estaria tudo por água abaixo. Mas como ela foi apenas codificada por ele, ela não é dele, daí a gente combater aquela corrente que diz que nós somos espíritas kardecistas, isso não existe, nós somos espíritas. Apenas isso. Então é importante, porque Kardec não criou, não inventou, ele apenas sintetizou, codificou, deu um sistema para essa doutrina espetacular. Só isso, que já foi um trabalho hercúleo, uma coisa monstruosa, o que ele deixou para nós, tá certo? Então, o foco da doutrina espírita é a melhora. Conhecer a verdade, aquela verdade que liberta, é esse o nosso objetivo dentro da doutrina espírita. E temos que passar isso para as pessoas, passar isso para todos que nos procuram. Porque essa verdade é a verdade que liberta. Porque quando a gente sabe a razão do sofrimento, a gente sabe a razão da nossa dor, ainda que não seja possível que você se lembre da vida anterior ou das outras vidas, mas você sabe que hoje está acertando uma conta e que assim que terminar essa vida, você vai ter uma condição evolutiva muito maior do que você já tem hoje. Isso conforta, isso facilita que a gente vença essa dificuldade. Tá? Então é muito interessante que a gente pense assim. O espiritismo é uma ideia, e não há barreiras impenetráveis à ideia, nem bastante altas que essas não possam transpor. Então é essa a ideia, tá? Que a gente tenha isso cheio de força dentro da gente. Olha só que interessante, falei para vocês que eu vivi uma situação curiosa esse final de semana num grupo de WhatsApp nosso aqui, onde eu tenho com outros colegas aqui acesso às informações da OAB. Eu sou advogado, então nós temos um grupo da OAB aqui de Boa Esperança e da nossa subseção aqui, que engloba outras cidades. Um dos colegas lá, conversando com uma outra colega, que é espírita, veio, assim, meio agressivamente, falar para ela que espírita não é cristão. Então, olha que coisa interessante. Se fosse uma condição, vamos dizer assim, mudando a palavra, se fosse uma situação diversa, provavelmente ele teria recebido uma crítica muito violenta, ele teria recebido uma reação muito chocante, muito triste, mas não. Ela respondeu até menos cautelosamente, mas respondeu com serenidade, e a coisa acabou se esfriando ali. Isso no sábado. No domingo ele já amanheceu pedindo desculpas, que foi rever o que ele tinha falado, e realmente ele tinha extrapolado, ele estava errado, ele não podia ter feito aquilo. Então vejam bem, nossa postura foi de serenidade, ficamos quietos, mudamos de assunto, deixamos ele falar o que ele quis, depois ele viu a asneira que ele tinha feito e veio nos pedir desculpa no outro dia. Então isso acontece. Por quê? Porque as pessoas aprenderam, não sem dificuldade, nem não sem sofrimento, a respeitar os outros, a respeitar a posição dos outros. Não existia isso na época da codificação, tá certo? Era um reinado na França, um reinado impositivo, autoritário, e mesmo assim nós vivemos bem, tá certo? Alguns diziam que o espiritismo é cheio de seduções, por isso que ele veio tomando conta e dominando as pessoas naquela época. Qual foi a saída de Kardec? Vocês acham que ele é cheio de seduções? Então, olha que coisa interessante. Lhe oponham algo de mais sedutor.
Então, a resposta foi muito simples. Vocês acham que o espiritismo é muito sedutor? Então, arrumem algo que seja mais sedutor do que a doutrina espírita para que as pessoas esqueçam a doutrina. E não foi possível isso. Por quê? Porque ele agrada pela serenidade, ele agrada pela correção. O espiritismo é muito limpo, muito cristalino, muito transparente. Deixa eu ver se falaram alguma coisa. Não, o chat mudo continua mudo. Então, o que acontece? A doutrina espírita, ela tem esse condão de trazer para nós essa possibilidade. Você vai lá, você lê, você interpreta. Claramente o trabalho de Kardec está ali, pega as obras complementares, acrescenta ao seu conhecimento o que for necessário, tira suas conclusões, não é? Não é assim que a gente faz? Você vai conhecer a verdade que liberta, vai ter uma fé raciocinada, de forma que você lá adiante vai dizer, eu sou espírita. Por quê? Você é espírita? Porque eu li, eu estudei e eu concluí que neste caminho eu vou bem. Neste caminho eu tenho condições de melhorar e eu tenho condições de ser uma pessoa mais evoluída e eu acredito que estou no caminho certo. Ninguém vai te convencer a isso, a não ser você mesmo. Aprendendo, estudando, entendendo de forma livre, sem pressão. Isso é o que mais choca dentro da doutrina, porque nós não temos aquele convencimento que muitas outras crenças fazem, tá? Muitas outras crenças saem por aí convencendo, trazendo a pessoa para dentro, doutrinando, forçando. Né? Esse convencimento nós não fazemos, tá bom? A gente convence pelo exemplo, pela nossa felicidade em sermos como somos, vencendo o materialismo, né? Com a maior serenidade. Isso é bacana, isso para nós nos basta, pelo menos a mim, sim, tá bom? Outra coisa bacana, gente, para a gente já ir encerrando aqui o nosso trabalho, 9:7, posicionamento de Kardec diante de muitas situações que ele enfrentou, é exemplo para nós de como agir, de como fazer as coisas fluírem com serenidade, tá? Com correção de atitudes, e isso é muitíssimo importante, porque os adversários do espiritismo são muitos, especialmente invisíveis a nós, né? E pensem bem, o que acontecia, vou dar só um exemplo para a gente passar por essa fase que a Evelyn explicou, nossa, com uma propriedade absurda. O Auto de Fé de Barcelona foi um evento patrocinado pelo bispo daquela cidade espanhola. Kardec havia enviado para lá, a duras penas, com muita dificuldade, inclusive financeira, muitas obras da doutrina para o conhecimento das pessoas de Barcelona. Aí o que aconteceu? As obras chegaram, o bispo soube que havia lá centenas de livros que Kardec havia enviado da França para lá. E o que aconteceu? Ele promoveu em praça pública esse auto de fé, onde ele pôs todas aquelas obras numa pilha, fez o discurso danado e botou fogo naquilo tudo. Queimou todas as obras. Ninguém teve acesso àquele trabalho que Kardec tinha enviado para lá com tanto sufoco, com tanto esforço. Ele ficou muito triste com aquela situação. Mas os espíritos amigos disseram a ele, não se desespere, porque vai dar tudo certo. E o que aconteceu? Efetivamente, as pessoas lá da cidade catalã de Barcelona resolveram conhecer aquilo, mas por que estão queimando? O que estava dizendo nessa obra? Por que estão falando tão mal de algo que não deixaram nem a gente conhecer para saber do que se tratava? E aí, o efeito que o bispo quis foi exatamente o contrário. Então, todo o povo que presenciou aquela tristeza, aquele trabalho horrível, todo o povo que presenciou aquele trabalho quis depois conhecer por que aquela obra estava sendo queimada daquela forma, estava sendo tão maltratada, tão mal vista, o que havia com aquela obra que ela não podia ser passada ao povo? Por que o povo não podia conhecer aquela obra de tamanha importância? Então, o efeito foi exatamente o contrário, e é o que a Evelyn diz aqui para nós. A malevolência dos vossos inimigos produziu resultado inteiramente contrário ao que esperavam. Engrandecer-vos aos olhos dos vossos numerosos discípulos e apertar os laços que os unem. Então, olha que interessante.
ele estava tão triste, tão aborrecido, e o que, que aconteceu? Aconteceu exatamente o contrário do que ele estava aborrecido naquele momento. Então ele teve ali uma postura firme, uma postura tranquila, e levou adiante o trabalho, continuou trabalhando como o Chico sempre fez, continuou fazendo a sua obra, e aí o resultado foi excelente. Tá certo? O Chico dizia isso. Eu permito a todos que sejam como queiram, e eu que eu seja como devo ser. Então, é isso que a gente tem que fazer. Outra coisa interessante, Kardec não se desesperava, não se aborrecia com ataques pessoais. Podiam atacá-lo à vontade. Quando atacavam a doutrina espírita, era diferente. Aí, se houvesse necessidade, ele se manifestava, ele defendia a doutrina, até diretamente a pessoa ou as pessoas que a estavam atacando. Mas contra si próprio, ele jamais se manifestou. E ele dizia que esses ataques a ele próprio não o abalavam. Então, é interessante a gente pensar disso, tá? A gente pensar nisso, melhor dizendo, tá bom? Por que isso? Porque a doutrina precisava crescer. Ele não. Ele já estava ali fazendo a obra dele, estava fazendo o trabalho dele, ele não precisava de defesa. Tá certo? Outra coisa que naquela época, meus irmãos, já existia, continua existindo e talvez ainda vá adiante existir, são as pessoas interesseiras, os médios interesseiros, especialmente aqueles que se aproximam da doutrina, ainda que portadores de mediunidade, tá? Nós temos que nos lembrar disso, mas que têm apenas outros interesses que não seja a caridade. Aqueles que vêm para lucrar com a mediunidade, que vêm para ganhar dinheiro com isso, fama, notoriedade, é um grande estimulante para a fraude. A gente vê tanto esses casos por aí, né? E o mais recente, o João de Deus, né? Coitado, houve aí um trabalho mediúnico muito grande, ele tinha uma mediunidade, ainda deve ter, muito boa, mas se perdeu, porque os companheiros que o ajudavam não eram assim tão bons, não é verdade? Então, é muito importante, porque as pessoas que têm esse interesse ainda não aprenderam a verdade que liberta, ainda tem os desvios morais, os desvios éticos, e a doutrina não coaduna com isso. Isso não dá certo. Então, à medida que a gente vai se depurando dentro da doutrina espírita, essas pessoas naturalmente vão se afastando, porque elas vão perdendo o seu ambiente ali. Porque a doutrina ela é de abnegação, de humildade, de dedicação. Como bem Kardec sintetizou que fora da caridade não há salvação. Então, se você não está ali para essa caridade sincera, para prestar esse seu concurso mediúnico, o seu concurso espiritual para ajudar os outros, não é necessária a sua presença ali. Porque para fazer o contrário já tem muita gente. Já tem muita gente para desviar, muita gente para criar problema, muita gente para dar, né, trabalho para os outros. E não é essa a nossa ideia. Tá? O nosso condão é outro. Tá certo? Os adeptos que se afastaram da doutrina na época de Kardec, eles o fizeram porque estavam contrariando. Olha só. E eu iria contrariá-los, Kardec dizia, impondo-me a eles. Não. Parece-me mais conveniente deixá-los em paz. Então é muito interessante porque a gente vai se lembrar nessa frase, de uma passagem de Jesus, que ensinava com a sua autoridade moral a expulsar os demônios. Mas os discípulos não conseguiam fazê-lo. E foram pedir para ele, por que o senhor não já tira todo mundo de uma vez daqui? Ah, mas aí ele ensinou para eles, olha, isso vai depender da sua evolução, do seu crescimento. Cresça, estude, dedique-se, porque aí você vai ser reconhecido como uma pessoa de superioridade moral. E aí quando você falar, sai daí, eles vão sair. Então é interessante que a gente se apegue nesse ensinamento de Kardec. Para que ele ia contrariar aqueles que estavam contra ele? Deixe-os, eles vão cair por si próprios. Porque assim que não for possível fazer aqueles fenômenos que eles queriam, naturalmente eles vão perder o embalo e vão perder os seguidores. É normal, é natural isso, tá bom? Outra coisa, meus queridos, para a gente já encerrar aqui. Para mim, um homem é um homem e nada mais. Meça o seu valor pelos seus atos, por seus sentimentos e não pela posição que ocupa. Isso a doutrina sempre pregou. Nós não estamos aqui pelo dinheiro, pelas nossas posses, pelas propriedades e tudo mais. Nós estamos aqui pelo trabalho que a gente executa.
pela nossa tarefa cristã, pelo trabalho cristão que a gente executa de caridade, de fraternidade, levando essa doutrina aos nossos irmãos do caminho, ajudando sempre. Esse é o trabalho. Então não adianta você chegar e falar assim, eu sou o rei da cocada preta e quero trabalhar aqui. Tudo bem. Se você quer trabalhar, trabalhe com amor, com caridade, com fraternidade. O que você tem, pouco importa, porque vai ficar tudo aqui quando você for embora. Então não é necessário isso, tá? Que a gente se apegue a isso. Tá joia? Muito interessante isso. Espiritismo, eis um dos seus milagres. É o prelúdio de muitos outros prodígios, porque a gente consegue, dentro da doutrina espírita, coisas fantásticas, espetaculares. Nenhuma delas vinculada aos milhões, aos bilhões de tanta gente que tem por aí. Não tirando os louros de quem tem. Trabalharam para isso, foram honestos, conseguiram alcançar dinheiro, fama, propriedades, tudo bem. Isso é mérito da pessoa, mas para a doutrina espírita isso não importa. Tá? Isso não é algo que seja relevante para que a gente tenha dentro dos nossos quadros valorosos irmãos. Temos valorosíssimos irmãos, sem dinheiro, sem propriedades, mas que têm um coração imenso, caridade, fraternidade, ética, moralidade, esse é o nosso princípio de vida. Tá bom, meus queridos? Era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, ele está dizendo aqui que nada vale mais, né, do que esse nosso alcançar de ética, de moralidade. Nem os lambris dourados, nem os louros, nem o ouro, tantas joias, isso fica tudo aí. Né? Então, especialmente lá na França, que naquela época estava construída já, né, em grandes castelos e palácios dourados e tudo mais, não virou em nada. Todos foram embora, largaram tudo por aqui. Não é verdade? E a gente sabe disso. A encarnação e a reencarnação estão aí para nos dar todos essas explicações, esses exemplos, demonstrações, né, de que nós temos que ter essa postura que Kardec teve ante os desafios. Estudar sempre com afinco, se dedicar ao trabalho que está sendo feito com muito carinho e não ligar para esses ataques, essas dificuldades. Elas vão passar, porque a gente vai acabar se desenvolvendo de uma maneira ou de outra, vai aprender, vai dar o exemplo, vai melhorar, e aí sim vão olhar para nós e dizer, aquele lá sofreu, levou pancada, mas melhorou e continuou adiante até viver. O telefone me escuta ali e quer me responder. Olha que coisa interessante. Tá bom, meus queridos? Deixa eu voltar aqui para ver. Eliane, dona Eliane. A sua apresentação do estudo é uma riqueza para nosso conhecimento. Nossa, como a senhora é boazinha comigo. Gratidão por essa oportunidade. Boa noite. Eu que agradeço, gente. Nossa, o carinho de vocês conosco é muito grande. A gente fica envaidecido por bem, né? Claro. É uma vaidade gostosa de saber que a gente está podendo ajudar vocês. Tá certo? Agradeço imensamente, em nome do Grupo Espírita Guerreiro de Cristo, a presença de vocês hoje aqui conosco. 10 pessoas agora, nesse instante. Fico feliz, agradecido mesmo. E levo a todos vocês, do fundo do meu coração, os melhores fluidos nossos, de paz, de carinho, de fraternidade, desejando uma ótima semana a vocês, de muito progresso, de muita luz e muita paz, tá bom? Saúde a vocês, fiquem com Deus, um grande abraço, estamos aqui às ordens, tchau, tchau, fiquem com Deus.